Bom dia, minha criança. Estamos iniciando mais uma manhã de aula e hoje, quarta-feira, teremos a nossa aula de português, certo? Então, para começarmos, você vai abrir o livro na página 85, ok? Vamos lá, abra o livro na página 85, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 85, pause o vídeo e abra o livro na página 85, certo? Então, espero que você esteja bem, espero que esteja tudo tranquilo por aí, que você esteja se cuidando, certo? E graças a Deus, os números da Covid têm diminuído cada vez mais, não tem subido mais tanto, então, mas mesmo assim, vamos continuar com todo o cuidado possível, certo? Então, falado isto, vamos começar a nossa lição, certo? E hoje nós vamos iniciar a nossa lição número 10? Não, nós vamos começar número 11, certo? Então não tem dedo suficiente para mostrar o 11 de uma vez. Então vamos ficar assim, 10 com 1, 11, certo? Então vamos continuar ainda na parte de notícias, certo? Dos gêneros textuais do tipo jornalístico, falando sobre o que é notícia, como é um jornal, como são as partes da notícia. Mas hoje nós iremos estudar um outro tipo, certo, de publicação jornalística, que é o artigo de opinião, certo? Então, o título da nossa lição já é: qual é sua opinião? Então, vamos começar. O texto que você vai ler a seguir foi extraído de um jornal direcionado ao público infanto-juvenil e trata-se de um artigo de opinião. Jornais e revistas não só vivem de notícias, eles também têm opinião. Então aqui a gente já vê que os jornais, não apenas jornais e revistas, tem apenas notícias, mais notícias, noticiários informando. Não. Também tem as partes que as pessoas, os autores, dão opinião sobre alguma coisa, certo? Então vamos continuar. Em um mundo em que os teclados de computadores são cada vez mais comuns, há quem pense que cada letra cursiva está com os dias contados. No entanto, há educadores que contestam o abandono da letra cursiva em um processo tão importante como a alfabetização. Vale a pena refletir sobre isso lendo e estudando o texto a seguir. Então já vemos na informação do texto que o artigo de opinião trata-se sobre a letra cursiva, aquela letra que a gente escreve com lápis e caneta. E eu faço como se eu estivesse com lápis na mão, não é? Mas vocês entenderam. Então vamos continuar com a nossa leitura. A letra de mãos está com os dias contados. A letra cursiva há séculos é ensinada nas escolas ocidentais. Até há pouco tempo, os alunos passavam horas treinando a escrita nos cadernos de caligrafia. Perdão, os segundos que passou em silêncio, mas vamos lá. Passavam horas treinando a escrita nos cadernos de caligrafia para adquirir traços legíveis e uma letra bonita. Então, a caligrafia a gente vê que já vem desde muito tempo, não é uma coisa de hoje, isso é das nossas escolas, mas só que antigamente era dedicados horas e mais horas e não apenas um dia na semana e 2 aulas, certo? Eram horas e horas até as pessoas ficarem com letras boas e bonitas, ok? Hoje, com o uso cada vez mais intenso da tecnologia, a sociedade está mais informatizada e a letra de mão ficou ultrapassada, desnecessária, passando a ser questionada. Além disso, antes mesmo de serem alfabetizadas, as crianças já têm contato com as letras de imprensa em jornais, televisão, livros, gibis e etc. Então hoje tem pessoas que questionam ainda a escrita. Será que é necessário a gente aprender a escrever a letra cursiva, usar lápis, caneta, essas maneiras mais tradicionais de escrever, já que cada vez mais a tecnologia é presente e as pessoas, as crianças já têm acesso ali no celular, já conseguem digitar, já conseguem ver as letrinhas, os textinhos, certo? Já antes mesmo de serem alfabetizadas, então tem pessoas que questionam se ainda é necessário se aprender a letra cursiva. Vamos continuar a nossa leitura. Com esses argumentos, foi aprovada uma lei em Indiana, nos Estados Unidos. Indiana é um estado que faz parte da Federação dos Estados Unidos da América, certo?
que decreta que o ensino da letra cursiva seja opcional, sendo possível que ela seja tirada definitivamente do currículo das escolas nos próximos anos. Outros 40 estados norte-americanos devem seguir a mesma decisão. Então, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América, com esses argumentos que as pessoas já têm muito acesso à tecnologia, certo? Que as crianças já têm acesso a celulares, computadores, laptops, notebooks, entre outros, certo? Então, com esse argumento, a lei foi aprovada em que o ensino de caligrafia, ou seja, da letra cursiva, seja opcional nessas escolas, certo? E também já tem outros 40 estados dos Estados Unidos da América, norte-americanos, que estão querendo fazer a mesma coisa. Vamos continuar agora na página 86. Alguns educadores afirmam que as crianças praticamente não escrevem mais, com canetas ou lápis no papel. Precisam então aprender a digitar rapidamente, já que quase toda a comunicação é feita por equipamentos como celulares e computadores que usam letras de forma. Então, já tem pessoas, educadores são as pessoas que trabalham com educação, certo? Que estão ali vendo a melhor maneira de fazer a educação. E alguns deles afirmam já que as crianças não precisam mais aprender com lápis, certo? Eles já precisam ali aprender a digitar rapidamente, porque hoje a comunicação já não existe mais carta, já não existe mais nada disso, é muito pouco que se usa, é mais de maneira digitada, certo? Então eles não precisam aprender a letra cursiva e sim aprender a digitar, certo? Em vez de usar a letra de forma. Então, continuando. Há quem conteste essa nova lei, a nova lei. Os opositores afirmam, entre outros argumentos, que a letra de mão e a assinatura representam a personalidade da pessoa e que sem elas não é possível ler documentos históricos que foram escritos com letra cursiva. Então, vemos aqui no artigo de opinião que não é todo mundo que diz isso, certo? Tem pessoas que discordam, porque dizem que a letra faz parte da personalidade da pessoa, a assinatura dela, entendeu? E do mesmo jeito, os documentos históricos, as atas que as pessoas escrevem, que fica tudo registrado. Então, se for uma coisa digitada, fica sem personalidade, fica sem traço, certo? E fica uma coisa meio mecânica. Eu, particularmente, acho sem graça, né? Mas, vamos lá continuar. Em vários países, especialmente a Ásia, não se aprende a letra de mão ao estudar as línguas ocidentais, como inglês ou francês. Com isso, japoneses e chineses, por exemplo, são ensinados a ler apenas o que está escrito em letras de forma. Já os árabes, que não têm letras de forma em sua escrita, apreciam muito a arte da caligrafia. Como as mesquitas não podem ter imagem, eles utilizam letras de mãos como decoração. Então, em vários países, certo? Especialmente na Ásia, onde está localizada a China, o Japão, a Índia, certo? Não se aprende letra de mão ao estudar as línguas ocidentais, que são as línguas onde nós estamos, certo? Como o português, o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o italiano, entre outros, certo? Da parte ocidental do mundo, ok? Então, eles aprendem mesmo apenas lendo as letras de formas, ou seja, as letras já digitadas e escritas em idiomas ocidentais. E os árabes, eles apreciam muito a caligrafia, porque nas mesquitas, que são os templos religiosos, não podem haver imagens. Então, eles escrevem apenas com caligrafia. Então, eles apreciam muito, certo? Então, esse é um artigo de opinião, certo? E o artigo de opinião serve para dar um ponto de vista sobre alguma coisa, certo? Ou levantar alguma discussão. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que deveria ter ou não o ensino formal da caligrafia, da letra cursiva, ou você acha que deveria acabar? Deveria apenas, já nas escolas, ser ensinados a digitarem, a usar apenas as letras digitais? A minha opinião, certo, é que deve haver sim um ensino formal da caligrafia da letra cursiva. Até porque não é todo mundo que tem acesso à tecnologia, certo? Às vezes a tecnologia pode deixar você de mão, os celulares podem descarregar, os arquivos podem corromper, alguém pode invadir os arquivos, mesmo que estão salvos na nuvem, certo? Na memória do telefone, salvos nos e-mails. Alguém pode roubá-los facilmente, certo? E na letra,
de forma é muito difícil falsificar, porque você pode registrar sua assinatura no cartório, faz parte da sua identidade, fica mais bonito para documentos históricos, certo? Você pode escrever, serve como rascunho, nem sempre você está ali rápido para mandar uma mensagem, nem sempre a outra pessoa tem internet, então eu acho sim que nós devemos valorizar a letra cursiva. E você, o que é que acha? Então, depois que você tiver sua opinião formada sobre isso, você manda o áudio lá no grupo para a gente, certo? E então o exercício de português de hoje está na página 86 e na página 87. Mas na página 87, preste bem atenção, certo? Preste bem atenção. Na página 87, vocês vão fazer apenas até a questão 6, ok? Não façam a 7, façam somente até a questão 6, ok? Somente até a questão 6. Então, essa foi a nossa aula de português. Então, às 9 horas, nós iniciaremos a nossa aula de geografia, que provavelmente já é o tempo que você terá terminado o exercício de português, certo? Então, até lá!